Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Protecma Online, mais um debate de chão de fábrica, aquela conversa, aquela resenha de chão de fábrica, né? Para a gente fazer manutenção do equipamento, seguindo aí a mesma linha do último vídeo que a gente fez, onde a gente mostrou ali a importância de se manter a colinealidade entre as linhas de centro de todos os componentes, seja ele solidário ao eixo ou seja ele solidário à carcaça do equipamento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre metrologia. Vamos começar uma série de metrologia, né? A partir de hoje a gente vai começar séries relacionadas aí a essa parte de manutenção. Vamos falar um pouco sobre metrologia, né? E na sequência a gente vai produzir alguns vídeos aqui relacionados à metrologia. Na sequência a gente vai ver também desenho, porque é importante o conhecimento sobre desenho, domínio sobre desenho técnico. É importante também a gente conhecer sobre os materiais de fabricação. E depois a gente entender um pouquinho aí, durante a manutenção do equipamento, o que são seções e o que são sistemas em um equipamento, para que a gente possa ter um entendimento e daí a gente poder fazer uma manutenção com mais qualidade, né, uma manutenção com mais precisão, para que a gente possa atingir a disponibilidade desses equipamentos na área, né? A manutenibilidade é a forma e a maneira e a facilidade como você executa a manutenção, tá? E essa confiança na mão de obra bem executada, na qualidade da execução da mão de obra, da atividade, pela essa mão de obra de qualidade, consequentemente você vai ter uma máquina mais disponível, uma máquina que vai operar naquele período que foi determinado, para que a produção possa cumprir suas metas e atingir um resultado satisfatório no final, beleza? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a metrologia aplicada à mecânica. Bom, como vocês estão percebendo aí, estão dando para ver, para visualizar, instrumento muito conhecido, né, que é o paquímetro, e ainda assim hoje muitos têm muita dificuldade com relação a esse instrumento. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre algumas dicas que eu vou passar para vocês, mas a gente precisa entender um pouquinho a questão da eliminação de vírgula, se aproxima, se não aproxima, a questão da conversão de unidade de medida, de milímetro para polegada fracionária, de milímetro para polegada decimal e vice-versa. Então vamos entrar um pouquinho, vamos mergulhar um pouquinho dentro desse assunto que é extremamente importante para o profissional de manutenção. Bom, a metrologia, como eu já tinha dito, né, é a ciência que estuda as medidas e medições também. Medição é o ato de medir, né, ou seja, a ação de executar. Já a medida é o resultado da medição, é o que você encontrou, né, durante a sua medição. Medir nada mais é que comparar dada grandeza com outra da mesma espécie, né, tomada como unidade. Exemplo, usando-se a unidade de metro, pode-se dizer qual o comprimento de um corredor, qual o comprimento de uma via, né, qual a espessura de uma chapa, qual a dimensão de uma peça não tão complexa, mas você medir, por exemplo, o diâmetro de um eixo, o diâmetro de uma peça. Então, qualquer medida, qualquer ação que venha culminar aí na medição. Então, a metrologia é a ciência, né, que estuda medidas e medições. Aqui um breve histórico sobre a metrologia. A polegada, todo mundo conhece, a polegada ela é uma polegada que vale a 25,4 milímetros, né? Isso é histórico. Então, observe que a grande maioria das medidas, elas são baseadas no nosso corpo, né? Então, você tem o palmo, você tem aí também o pé, né? Então, aqui é o histórico da metrologia. Como fazia o homem cerca de 4.000 anos atrás, para medir, por exemplo, comprimentos? Então, ele usava a parte do corpo humano, pois ficava fácil, né, ser verificada por qualquer pessoa. O corpo humano como parâmetro. Então, eu coloquei aqui outras medidas, né, também usadas para medir comprimentos. Então, nós temos aí a jarda, nós temos a braça
e temos também o cúbito. Um dos registros mais antigos da história da humanidade diz que o Criador mandou Noé construir uma arca com dimensões específicas. E aí você tem o covado, que nada mais é que 3, né? Nada mais é que 3 palmos. A medida de 3 palmos equivale ao covado. Mas assim, utilizar o corpo humano como parâmetro, na época, foi o que se tinha no momento. Imagine que você, nos tempos de hoje, você vai jogar aquele velho baba, e aí você pega o seu adversário, escolhe aquele cara que tem um pé maior, né? E aí você vai dizer assim, ó, vamos medir aí 4 pés, você vai medir 4 pés no seu gol, vou medir 4 pés no meu golzinho lá. Só que o cidadão escolhe o cara lá do adversário, né, o pé maior, então você vai ter uma medida maior. Aí do seu lado você escolhe aquele cara que tem um pé menor, então a medida vai ser menor. Então essas diferenças, né, essas nuances aí que acabam, de certa forma, gerando as distorções. Então, necessariamente, nem todo mundo tem a polegada igual, nem todo mundo tem o covado igual. Né? Você pegar até de um ser humano adulto, você colocar 3 palmos, né, não vai ser igual, a menos que a mão dele sejam iguais, tenha a mesma dimensão. Mas, na época, era a forma que se tinha para dimensionar. A leitura de medidas em polegada. Então, a forma fracionária ou ordinária. Denominadores são sempre iguais a 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Ou seja, a divisão da polegada. Então, eu posso dividir a polegada em 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 avos da polegada ou 128. Mas isso não me impede de eu medir a polegada ou dividir a polegada em 256 ou em 512 ou 1024. Só que foi determinado como modelo padrão, como medida universal, né, dividir a polegada em 128 partes. Ou seja, a menor parte da polegada é que um paquímetro, a menor parte equivale a 128 avos da polegada. Exemplo, meia polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada e meia, 15 e 16 avos da polegada. O numerador deve ser sempre ímpar. Toda vez que a fração, toda vez que você encontrar um resultado, ele em fração, o numerador deverá ser sempre número ímpar, tá? O denominador pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 16, 32, 64, 128. Mas a fração ela se torna irredutível, né? Regra matemática, a simplificação de fração, ela se torna a fração irredutível quando o numerador é ímpar, beleza? Forma decimal, divide-se 1/10, 1/100, 1 milésimo de polegada. Exemplo, 1 polegada e 3 milésimos. 3 décimos de polegada, 30 centésimos de polegada. A polegada decimal não é uma fração, tá? Aqui a leitura de medidas em milímetro. A forma decimal. Divide-se 1/10, 1/100, 1 milésimo de milímetro. Exemplo, 21 milímetros com 3 milésimos de milímetro. Nós temos 101,3, ou seja, 101 milímetros com 3 décimos de milímetro. 12,3 ou 12,30 milímetros. Então, tem 12 milímetros com mais 30 centésimos de milímetro. Aqui as leituras decimais para a gente entender um pouquinho. Uma casa, 1/10. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos. 4 casas, décimos de milésimo. Então, aqui essa medida que equivale a 0,3794 décimos de milésimos de milímetro. Então, nós temos aí o 4 como sendo aqui o décimo, né? São 4 décimos de milésimo, então eu tenho 4 décimos de milésimo. 9 milésimo, 7 centésimo e 3 décimos.
Então, eu tenho 3.794 décimos de milésimos de milímetro. Transformação de unidade de medida é algo interessante também, bem importante para a gente discutir um pouquinho aqui. Tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai discutir, que é a eliminação da vírgula, vocês vão ver mais na frente. Uma polegada é igual a 25 milímetros e 4 décimos, ou seja, 25,4 milímetros. Aí está aí, uma polegada. Milímetro, transformando para polegada decimal. Então, na transformação de unidade de medida, se eu transformo milímetro para polegada decimal, como é que essa transformação ocorre? Então, vou pegar um exemplo aqui de 9 milímetros e 525 milésimos de milímetro. Isso aqui, convertido para a polegada decimal, ele vai dar 0,375 milésimo de polegada. Transformar milímetro para polegada fracionária. Se eu pego aqui, por exemplo, 6,35 milímetros, equivale a 1/4 de polegada. Tá? Polegada decimal. Vou pegar a polegada decimal agora e vou transformar essa polegada decimal em milímetro. Então, vou pegar um exemplo aqui. 0,75, ou seja, 75 centésimos de polegada, vai ser igual a 19,05. Mas, professor, como é que a gente chegou a esse valor? Vamos fazer parte a parte. Eu vou entender como é que funciona. Tem uma tabelinha mais na frente, você vai entender melhor. Transformar agora a polegada decimal em polegada fracionária. Então, eu tenho aqui a polegada decimal, 5 décimos de polegada, né? Ou meia polegada. Tá? Então, se eu tenho 5 décimos de polegada, transformando isso para polegada fracionária, eu tenho meia polegada. Agora, a polegada fracionária para polegada decimal. Então, eu tenho aqui 1/8. 1/8 equivale a 125 milésimos de polegada. Convertendo a polegada fracionária em milímetro, então eu tenho aqui a fração de 7/8. Convertendo isso para milímetro, eu vou ter 22,225 milésimos de milímetro. Tá? Beleza? Então, aqui alguns exemplos de como que a gente procede para fazer a transformação de uma unidade de milímetro para polegada, de polegada para milímetro, utilizando as regrazinhas matemáticas. Aqui nós temos uma tabela, foi criada essa tabelinha, que é uma tabelinha bem simples de entendimento, né? Vocês observem que a transformação, por exemplo, de milímetro, né? Se a gente for transformar aqui milímetro, nesse primeiro ponto aqui, milímetro para polegada fracionária. Qual é a fórmula para se fazer essa transformação? Então, eu vou pegar aqui o valor em milímetro e vou multiplicar por este valor, que é um valor convencionado, né? É um valor fixo. Então, eu vou pegar o valor em milímetro, multiplicar por 5,04 e vou dividir isso por 128, que é a menor medida da polegada, tá? Que é 128. Então, exemplo aqui, nós estamos pegando aqui 12,7 milímetros vezes 5,04 dividido por 128, que é a menor medida da polegada. Então, isso aqui vai dar 64, 128, 128, simplificando 64, 128, isso aqui vai dar meia polegada. A gente vai ver isso mais na frente, tenha calma que vocês vão entender como é que é feito essa conversão. Agora, transformar aqui polegada fracionária em milímetro, então, vou pegar a fração, vou pegar o numerador, vou multiplicar o numerador pelo valor de 25,4, tá? E dividir pelo denominador. Então, 3/4, vou pegar 3, vou multiplicar 3 por 25,4, então se eu multiplicar 3 por 25 vezes 25,4, vai dar 76,2, dividido pelo denominador, que é 4. Então, eu tenho 76,2 dividido por 4, isso vai dar 19,5 centésimo de milímetro.
Se eu pegar o milímetro e transformar esse milímetro em polegada decimal, então a fórmula vai ser milímetro dividido por 25,4, já que eu quero transformar em polegada decimal. Então aqui eu tenho como milímetro 15,875 milímetro dividido por 25,4, isso vai dar 625 milésimos de polegada. Então, convertendo aí milímetro para polegada. Se eu agora transformar a polegada decimal em milímetro, então eu vou pegar a polegada decimal, vou multiplicar direto por 25,4. Então, eu tenho 0,750, multiplico diretamente por 25,4, isso aqui vai dar 19,5 centésimo de milímetro. Transformando agora a polegada fracionada em polegada decimal. A polegada em fração para décimos. Então, eu tenho aqui 5/8, a fórmula, né, é a mesma. Vou pegar aqui a fração, né, que é 5/8, e vou simplesmente dividir um pelo outro. Então, se eu quero transformar a polegada fracionária em polegada decimal, eu pego o numerador e divido pelo seu denominador. Então, 5 dividido por 8 dá 625 milésimo de polegada. Agora, para transformar a polegada decimal em polegada fracionária, aí eu vou pegar a polegada decimal, vou multiplicar por 25,8, que é o produto, né, da polegada pela menor medida da polegada e dividir pela menor medida da polegada. Só que aqui eu estou transformando uma polegada decimal para polegada fracionária. Nesse caso aqui, quando eu encontrar essa fração, aí sim eu vou proceder com a simplificação de fração, beleza? Exemplo, eu tenho 21,41 milímetros, ou seja, 21 milímetros e 41 centésimo de milímetro. Quero transformar isso para polegada fracionária. Então, vamos lá. Eu vou pegar o valor em milímetro e vou multiplicar por 5,04 e dividir por 128. Só que eu não vou dividir. Por que eu não vou dividir? Porque eu estou querendo encontrar a polegada na condição de fração, certo? Então, eu vou pegar aqui 21,41 vezes 5,4, isso vai dar 107,9064 décimos de milímetro, tá? Então, eu tenho 107,9064 décimos de milésimo de milímetro. E aí, o denominador 128, que é parte da fórmula, né? Lembra que a gente mostrou aqui em cima, que é parte da fórmula. Então, o que é que a gente agora tem que fazer? Vamos agora pensar que a gente precisa usar aquela regra que é a eliminação da vírgula. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Eliminação da vírgula. Analise o primeiro número. O primeiro número após a vírgula é 9. Um exemplo, né? Então, se ele é 9, e se o valor de 9 ele for menor que 5, você ignora. Tá? Você ignora os algarismos depois da vírgula. Agora, se o valor for maior que o número antes da vírgula, então, por exemplo, se aqui é 7, né? Então, ele está antes da vírgula. E o 9, depois da vírgula, ele é maior que 5, então a gente passa para o valor acima. Então, se eu tenho 107,9064 décimos de milésimo de milímetro, eu vou aproximar, nesse caso aqui, eu vou aproximar de 107 para 108. E aí vai ficar dessa forma, tá? 108, 128, aí procede aquela regra matemática aqui. Toda vez que o numerador ele for par, eu tenho que simplificar até que essa fração se torne uma fração irredutível. Então, eu vou ter aqui 27,32 avos de polegada, o resultado final. Vamos aqui para um outro exemplo. 7.059 milésimo de milímetro. Então, eu tenho 7 milímetros com 59 milésimo de milímetro e quero transformar isso em polegada fracionária. Vamos lá. Mesma regra, né? Pego o valor em milímetro,
multiplico pelo fator de conversão, né, que é 5,04, e eu aí vou ter agora a minha fração. Eu estabeleci a minha fração. Só que aqui em cima deu um dízima, né? Então deu 35,577, deu 57.736 décimo de milésimo de milímetro. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a regra de eliminação da vírgula. Então, como o algarismo depois da vírgula é 5, analiso o próximo, que no caso do exemplo é 7. Então, após aqui a vírgula, aqui é 5, após o 5 ele é 7. O que a gente faz? Eliminando a vírgula, então, o número passa a ser agora 35,6. O 736 aqui a gente despreza, tá? Então, eu vou ter agora 35,6. Beleza. Como 35,6 e 6 ele é maior, usando aquele mesmo recurso lá, né? Como 6 é maior que 5, eleva-se o primeiro número antes da vírgula. Então, o dia 35 passa a ser 36. E aí, 36 por 128, lembrando da regra matemática, toda vez que o numerador ele é par, vamos ter que simplificar essa fração até que ela se torne irredutível. E quando é que ela se torna irredutível? Toda vez que o numerador da fração ele se torna ímpar. E aí você para a medida por aí. Então vamos lá. Esse valor aqui deu 36 dividido por 2 dá 18. 128 por 2 dá 64. Então 18, 64. Simplificando, vai ficar 9 por 32. Então essa aqui é a medida encontrada para 7,059 milímetros, ou seja, 7 milímetros, 59 milésimo de milímetro. Para a polegada fracionária, equivale a 9,32. Outro exemplo, né? 18,531. Tenho 18 milímetros com mais 531 milésimo de milímetro e quero transformar isso a polegada fracionária. Então vamos lá. Para a polegada fracionária, eu vou proceder da mesma forma. Pego 18,531, multiplico pelo fator de conversão, que é 5,04, que é um valor constante, e aí eu estabeleço a minha fração. Só que aqui deu um outro dízima, né? Como foi falado, deu outro dízima. Então deu 93,39.624 décimo de milésimo de milímetro. Então eu vou ter que utilizar o mesmo princípio de matemático, que é a eliminação da vírgula. Então, como o número depois da vírgula é um 3, nesse caso, você mantém o 93, despreza, porque ele é menor que 5. Então, a nossa fração vai ficar ali, 93,128. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. A primeira de muitas de muitos vídeos que a gente vai passar para vocês. Então, aqui eu vou ficando, tá? E na próxima aula nós teremos aí a continuidade sobre as unidades de medida, ou seja, de conversão de unidade de medida em Paquim.